Juliana e a briga eterna agora de Otávio Mesquita, envolvendo até Danilo Gentili, o diretor do programa, até Léo Lins se enfiou em tudo isso, em toda essa polêmica. Que polêmica triste, viu? Eu fiquei mal com aquele vídeo do Danilo, eu fiquei triste com aquilo. Você vê a tristeza dele falando sobre esse assunto. E aí, quando eu assisti o vídeo do Léo Lins, eu fiquei triste de novo. Porque você vê a tristeza do Léo Lins falando sobre isso. E pro Léo Lins vir a público falar sério. Quando eu vi o vídeo, eu tava na academia. Falei, meu, ele tá zoando. Só que aí, quando eu acessei o vídeo, eu falei, ele tá falando sério. Então, o negócio é muito mais sério do que... Claro, né? Uma acusação tão grave como ela fez naquele vídeo, dando a entender que o Danilo não a ajudou por ela não ser branca e rica, essa é uma acusação seríssima. Aquela cartada ali foi complicado. Inclusive, o Danilo, no vídeo dele, ele deixa entender que ele, até pelo áudio, que o Otávio Mesquita realmente é Passou dos limites. Uma pessoa inconveniente e tudo mais. É uma pessoa insuportável. Ele é falado, o Ratinho também foi no Pânico e falou a mesma coisa. Assim, logo quando a Juliana falou sobre essa denúncia, o povo já ficou meio contra ela, já começou a criticar, porque é um negócio que aconteceu há 9 anos. Sim. Então assim, tá todo mundo errado de criticar a Juliana? Eu acredito que não, porque as pessoas têm senso crítico. Sim. Então, assim, cada um tem seu senso crítico e você coloca em xeque essa questão da denúncia ter demorado 9 anos. Você fala, ué, mas por que demorou tanto? Aí você coloca tudo na linha do tempo. Aconteceu em 2016, depois em 2024, ela foi demitida e aí veio a denúncia. Sim. E quando você coloca as coisas na linha do tempo, as coisas fazem mais sentido e também dá pra gente tirar umas conclusões a partir das nossas interpretações daquela situação. Sim. Ficou parecendo que a Juliana tinha feito isso para se vingar, talvez do SBT, tentar conseguir danos morais, etc. Ficou parecendo logo de cara, porque ela demorou não sei quantos anos, 9 anos, para fazer a denúncia. Então ficou com isso em aberto. E aí ela veio em público falar sobre isso. Ela veio falar que ela tinha medo de ser mandada embora, que era uma coisa que a gente também colocava ali na mesa. Será que ela tinha medo de ser demitida? Porque você ser demitida de uma emissora não é brincadeira. Tudo bem, existem outras emissoras, mas assim, a gente sabe que é um meio fechado, né? Então, assim, uma pessoa que não tem tantos contatos, ou até tem, mas não quer ser mandada embora do SBT. Por exemplo, se eu tivesse um cargo no SBT, eu não ia querer ser mandada embora do SBT. Então, assim, ficou tudo isso na mesa. Ela tá agindo por vingança, ela tinha medo de denunciar e ser demitida, e aí ela veio em público fazer o pronunciamento dela. Só que nesse pronunciamento, parece que ela começa a atirar para muitos lados, na minha visão. Sim. Na minha visão, ela pode ter se sentido invadida com aquela situação? Sim, eu com certeza também me sentiria se não tivesse sido combinado. Se eu não tivesse dado a liberdade para que aquilo acontecesse, se eu não estivesse esperando que aquilo acontecesse, eu também me sentiria super invadida e abusada naquela situação que o cara coloca a mão no meio das minhas pernas. Eu não ia aceitar jamais. Então, assim, pode ser que ela tenha sentido, mas o problema é que no pronunciamento dela, ela veio e plantou uma mentira. Ela plantou uma mentira. Por quê? A gente tem que dar nome para as coisas, gente. Depois o pessoal me ataca, mas vai fazer o quê? A Juliana falou uma informação que é mentira. Ela falou que o Danilo não prestou nenhum suporte a ela. Sim. E ainda plantou mais. Ela não só falou isso. Ela falou que ela não recebeu suporte por causa da cor da sua pele e por causa da sua situação financeira. O que ela quis dizer com isso? Isso foi bem complicado. Isso foi uma acusação extremamente grave. Extremamente grave. E tudo bem. Nisso aí já ficou estranho, né? Já não ficou legal. Sim. Mas até a gente não tinha o lado do Danilo Gentili. Quando ele veio trazendo provas, ficou ainda pior pro lado dela, porque ele provou que em todo momento ele prestou suporte a ela. Nesse áudio que aconteceu em 2020, onde ela relata o ocorrido, que ela estava mal, que é o áudio que ela está chorando, ela mesma fala com todas as palavras para o Danilo Gentili e para o diretor, que não tinha como eles saberem, pelo que ela estava passando, daquele incidente de 2016, porque ela não havia falado nada. Então, como que ela vem cobrar que ele aconteceu debaixo do seu nariz e você não sabe? Sendo que no próprio áudio dela de 2020, ela fala, não tinha como você saber porque eu não falei nada. E aí,
depois que saiu esse vídeo do Danilo, ela postou outro, né? Porque ela ficou abalada e tal. Ela postou mais um vídeo. E aí, segundo ela, o que ela quis dizer foi exatamente isso. Que eles não tinham feito nada e que eles não tinham tomado ali uma posição até 2020. Que ela não quis dizer que ele não fez isso depois, mas aí o vídeo dela que ela gravou ficou com mal interpretação, porque foi mal gravado. Então, a forma que ela se expressou errado. Ou mentiu. Ou mentiu. Pra plantar uma informação e tentar conseguir um danos morais. Supostamente. E aí. Ainda bem que o Danilo tinha isso gravado, né? Imagina Então, se ele mas não tivesse isso gravado. nesse áudio do Danilo, nessas conversas, em todos esses vídeos, nesse último pronunciamento ela fala: eu quis dizer que ele não me ajudou até 2020. Mas no áudio dela para o Danilo, ela fala o seguinte em 2020. Não tinha como você saber, porque eu não falei nada. Eles sabiam que ela não gostou, mas nunca tinha sido visto como um crime sexual até 2020. O que eu entendi é que em 2016 ela falou que tinha achado uma merda, brincadeira pra ele, Sim. só que ela não deu o peso de que ela achava que tinha sido abusada. Então, uma coisa assim, é você falar assim, ai, Cris, não gostei do que você falou. Por exemplo, sim. a gente tá nos bastidores, Cris, não gostei daquilo que você falou. Sim. Aí daqui 9 anos eu chego e falo, a Cris me assediou naquela situação. Sim. Nisso tudo que ela tá falando, e depois o vídeo do Danilo e do Léo e tudo mais, tanto o Léo quanto o Danilo, eles... Eu acho que o Danilo também usa essa frase, mas o Léo Lins, como eu vi o vídeo hoje de manhã, eu sei que ele disse, eles não descredibilizam o que ela sentiu e esse trauma que ela tem, essa dor que ela tem em relação a isso. E eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco disso. Estão vendo ela, tipo, ela é agora uma ingrata e o Danilo, na verdade, tá contra... O Danilo não tá contra ela. O Danilo só... Ele diz isso no vídeo dele. Ele não está contra ela. Ele só tá provando o ponto dele e o que ele fez por ela. Só isso. Exatamente. Exatamente. Ela não quer entrar com a denúncia. Ela fala isso também na ligação. O Danilo queria e ela não. Estamos com 500 pessoas ao vivo. Muito bom, pessoal. E estão perguntando qual que é seu nome, suas redes sociais, antes da gente continuar aqui com o assunto. Isso aí é infiltrado da Choquei pra postar a gente falando da Betina. E a gente tá ferrado. O meu canal é o Caixa de Pandora. Galera, se quiserem me acompanhar, Instagram Giovana Pérez. Se quiser, comenta lá no vídeo da Betina. Mentira, não precisa não. Deus me livre. Bom, da Cris é Cris Artel em todas as redes. Mas continuando aqui na questão da Juliana Oliveira, eu entendo que ela pode ter se sentido muito mal com aquela situação. Sim. Ela pode ter se sentido assediada de alguma forma naquela situação. A questão do estupro é muito pesado, eu acho, mas como não tinha ainda importunação sexual tipificado em lei, ela só pôde entrar com estupro, porque em 2016 não tinha esse crime de importunação sexual. Porque se tivesse em 2016 esse crime, com certeza eles iriam tentar enquadrar em importunação sexual e não em crime de estupro, né? Sim. Mas, enfim. Mas eu entendo que ela pode sim ter se sentido mal com a situação, e ela tem o direito de fazer a denúncia, ela tem o direito de reclamar sobre uma questão que ela sofreu dentro da empresa onde ela trabalhava. Ela tá no direito dela de tudo isso. Eu só acho que as pessoas precisam entender que uma coisa que ela possa, não tô dizendo que isso que é 100% verdade, não sou dona da verdade, mas que ela possa ter errado com o Danilo Gentili não anula a acusação que ela tá fazendo. E não anula o que ela falou que ela passou, em que, inclusive, o Danilo não nega que ela passou, nem o Léo Lins no vídeo dele. Sim. Inclusive, o Léo Lins diz que todo mundo do programa ficou do lado dela. Sim, no áudio do Danilo, gente, no vídeo ficou ali muito claro que eles ficaram contra a situação do que o Otávio Mesquita fez, tanto é que ele foi proibido de entrar nos bastidores do programa, né? E foi proibido também de ser chamado para entrevista, então não ficou ao lado dele, a questão não é essa. E agora, olhando juridicamente para essa questão, é aquilo, né? O prazo de representação já passou, tá em decadência, e o que ela vai tentar, na minha visão, tá? Eu vou dar minha opinião, já que tá tudo exposto aí. Eu acho que com esse vídeo, ela estava mirando, como ela sabe que não vai, essa denúncia muito provavelmente não será aceita pelo juiz por já ter passado o prazo de representação,
ela vai tentar danos morais com o SBT, alegando que ela foi mandada embora por ter denunciado o Otávio Mesquita. Porque como ela era CLT contratada, ela vai falar o quê? É uma acusação, entraria num processo trabalhista, né? E também civil, né? Ela vai falar, fui mandada embora, fui repreendida pela empresa, porque eu denunciei algo que eu sofri lá dentro. E eles não me prestaram suporte. Então eu entendo que é isso que ela estava tentando nesse vídeo em que ela fala que ela não teve suporte nenhum. Sim. Ela tinha medo, é genuíno, né? É genuíno ela ter se sentido assediada, porque a brincadeira foi de ser um mau gosto, realmente. Dela não ter sentido que foi uma brincadeira, que teve malícia naquilo tudo. É genuíno? É. Ela não ter denunciado na época pode ser por medo? Pode. Mas pensa comigo, se ela tivesse apenas ficado no programa do Danilo Gentili, ela decidiu sair, né? Em determinado momento. Ele disse que ela já falava que ela não estava feliz, que ela queria fazer Se ela outra tivesse coisa. ficado, ela não teria e sido tudo mandada mais. embora da SBT. Pode ser. Eu Ela acho que não quem teria conseguia proteger ela era ele mesmo. Porque teve o corte de gastos e tudo, mas pelo que ele fala, são centros de custos separados, né? O do SBT e o do Day Noite. Então Sim. ela estaria ali no Day Noite, ela não teria sido. E ela foi mandada embora também porque o programa que ela estava acabou. Então ela ficou meio que sem utilidade ali, porque não tinha mais nenhum programa para colocar ela. Então se ela tivesse ficado no Day Noite, provavelmente ela não teria sido mandada embora. Parece um pouco. O que a gente vai ouvir aí? Esse é o parte da ligação com o Danilo e com o diretor do programa. Oi, Danilo. Tô na conversa aqui. Oi, E aí? eu tô falando com a Ju aqui sobre o dia mesmo da situação. Eu tava falando com ela no WhatsApp agora. E aí? E aí que o grande lance foi a Dani, onde eu tô olhando, eu tô vendo coisas dela e tal. E aí me deu gatilho. Foi isso. Eu não sabia que eu tinha essa mágoa toda. Nem eu sabia. E sinceramente, eu não vejo porquê. Assim, eu tô um pouco confusa. Tipo, se eu for levar isso adiante, certeza, porque a mulher dele tava lá no dia. Tava mulher. Então, certeza que ele ia falar, você acha que eu ia abusar dessa menina na frente das câmeras? Olha pra minha cara, sabe? Esse discurso ia rolar, certeza, da defesa dele. Não, E sinceramente, sim. Eu não quero nada desse homem. Não, nada, sim, nada. Esse discurso ia rolar, claro, mas essa é a primeira coisa que eu me falei, a esposa dele tava lá, as câmeras ligadas, 300 na plateia. E rolou um ensaio antes. E nesse ensaio foi muito tranquilo. Aí chegou na hora, ele passou a mão em mim e depois voltou a me chamar para falar que o meu peitinho era duro. Isso foi muito humilhante. E eu não sabia que eu tinha mágoa até eu ver todo mundo apoiando a Dani. Eu não sei que ligação foi essa, só que me deu um puta gatilho. Foi isso. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem que ser prático, certo? O que a gente faz para resolver? Porque você não pode ficar magoada. O importante é que você fique bem e se sinta bem. Então a gente tem que Mas eu não tomar alguma quero atitude diante para da justiça com esse cara. Mas a gente precisa fazer alguma coisa para você se sentir bem, para você se sentir que foi justiçado. Ô, Juju, peraí, primeira coisa. Isso ainda me incomoda até hoje, a gente vai levar pra frente, tá? É muito triste. Ficou isso. comprovado que ela teve o apoio ali dos superiores dela, né? Esse áudio é de 2020. E ficou também comprovado que aquilo de alguma forma abalou psicologicamente, porque ela está mal, né? E aí a gente fala isso, acham que a gente tá passando pano. Não é, a questão não é passar pano, é a gente olhar para os fatos de forma isenta. As pessoas né? O fato é que isso na justiça não Pessoas tem são mais muito- nenhum valor, porque já passou o prazo de representação e é isso, entendeu? Agora, que ela poderia ter se sentido desconfortável na situação, eu acredito que sim, porque eu também me sentiria. Então, eu me colocando na mesma situação, imagino que eu também me sentiria desconfortável. Agora, eu acusaria de estupro? Acho que não, porque eu não acho que aquilo foi estupro. Eu acho que foi talvez importunação sexual, assédio, algo assim.
Mas eu não acho que foi. Não se enquadraria num crime de estupro, na minha visão, né? Mas tudo bem que tem ali na lei tem a questão dos atos libidinosos, e eles colocaram nessa questão. Mas os atos libidinosos teria que também enquadrar na questão da pessoa estar com malícia, né? Naquela situação. Mas enfim, E assim, ela acertou uma coisa no áudio dela. Ela disse, eu não vou fazer isso, eu tenho medo e não sei o quê. Ele vai falar que a mulher dele estava na plateia, que o filho dele estava na plateia. E aí, justamente, quando saiu a matéria que ela denunciou ele, no vídeo dele é exatamente o que ele fala. Minha mulher estava na plateia, meu filho estava na plateia. E ela falou isso em 2020, que era esse o argumento que ele ia usar. Então, porque assim, quando você tá muito num complicado palco, isso, cara. quando você tá com as câmeras ligadas, dificilmente alguém vai cometer um ato de abuso em frente às câmeras, realmente com a mulher na plateia. E as coisas são feitas geralmente em um programa em busca ali do hype, da audiência, em busca Sim. da repercussão, entendeu? A gente não a gente tá meio que atuando quando a gente tá com as câmeras ligadas, ainda mais em um programa de humor. Ninguém tá ali sendo 100% quem é de fato. É uma caricatura, às vezes, da pessoa. O próprio entendeu? Danilo disse que ele não gostou do que o Otávio fez. Ele fala que o Otávio pegou no pênis dele. Mas ele detestou. entendeu que aquilo lá era uma espécie de brincadeira pra... enfim, pra... Como que diz no Pânico? Como que eles falam? Pra render o bloco ali, né? Sim. Então seria mais ou menos isso.